todos, começando mais uma edição aqui do Expressão Arte e Cultura. Hoje nós recebemos a Renata Bittencourt. Gostaria de agradecer, Renata, pela presença, ter aceito o convite. Gostaria de começar, Renata, perguntando um pouco sobre a sua formação, né? A gente sabe que você é uma profissional diversificada, que transita por várias áreas dentro da história da arte, né? Gostaria de saber como se deu o seu interesse para a história da arte, né? O que te despertou para adentrar nesse campo de estudos? Bom, primeiro, queria cumprimentar vocês, agradecer por esse convite, Kleber, Martinho, muito bom poder estar aqui conversando e trocando com vocês, né? Eu tive a possibilidade de fazer investigações na Unicamp, como vocês também, nessa área de História da Arte, a oportunidade e o prazer, né? Porque eu acho que nós nos encontramos nesse local, né? Num campo de pesquisa que é um campo de deleite também, né? De investigação sobre imagens, sobre obras, sobre história da cultura, das imagens, da arte, onde a gente pesquisa e encontra material que é de trabalho, mas que é de muito prazer, né? Então, ali pude desenvolver pesquisas de mestrado e de doutorado, com orientação do nosso querido Jorge Colli, que é uma escola em si mesmo, né? A Unicamp é uma escola e o Jorge Colli, ali no contexto do IFISH, para mim, considero como uma escola também, né? E fiz estudos também na USP, né? Mas aí como especializações. O MAC, né, o Museu de Arte Contemporânea, há alguns tantos anos atrás, antes da USP ter um mestrado na área de museologia, tinha um curso de estudos de museus de arte, que foi um embrião que se tornou depois o mestrado em museologia, e eu fiz esse curso lá, que para mim foi muito importante. Importante também porque ele já aliava essa possibilidade, né, de num contexto acadêmico você poder desenvolver estudos numa unidade que era um museu, né, um museu justamente de arte contemporânea, que agora está tendo está iniciando agora, nesta semana, uma nova gestão, inclusive Ana Magalhães, também ex-aluna da Unicamp, do Jorge Colli, assume a direção, né, lá, e então aprendi muito ali, né, quer dizer, essa possibilidade de conhecer um pouco o museu por dentro, as suas áreas, as suas especialidades. Foi um momento de muito encantamento por esse campo, né, de trabalho, de investigação, e acho que para mim foi um momento de escolha também, né, de caminho, de escolha profissional. Fiz também uma especialização na ECA, que se chamava Gestão de Processos Comunicacionais, que era um curso, nem sei se existe ainda, mas era um curso que tinha disciplinas como políticas culturais, por exemplo, que é um campo que pede, né, ainda mais hoje em dia, muita atenção, né? É um campo que tem sido bastante maltratado, né, na área da cultura, mas que naquele momento a academia, na esfera pública, dedicava numa pós-graduação uma disciplina para este estudo. E um professor da ECA estava atuando justamente nesse campo, na esfera pública. Então, um pouco pensar nesses trânsitos e o papel importante da universidade para a formação de profissionais que podem depois atuar na gestão pública, atuar em áreas técnicas, na área da cultura, enfim. Então, minha formação se deu um pouco aí, né, nesse encontro de saberes, né? E a minha graduação, propriamente, eu fiz na área de comunicação. Naquele momento, naqueles idos dos anos 80, havia um furor ao redor da área de
publicidade, propaganda e marketing, né? Havia mais concorrência para essa área do que para a área de medicina. E eu achei que eu ia ser publicitária. Lá pelo segundo semestre, eu já não queria mais ouvir falar desse assunto. Achava já que não era isso, enfim, tranquei o curso, fui para o exterior e, enfim, depois fui procurar, através desses outros cursos, outros caminhos. E descobri que o que me fascinava justamente na propaganda, que eram as imagens, aquela precisão, né, da construção imagética, eu fui encontrar na arte outras possibilidades de explorar isso, mas espero ter respondido aí a sua pergunta, Cleber. A onda dessa pergunta do Kleber e também da sua resposta, da sua formação, de como se dá a história da arte na sua carreira, tem um outro ponto que é muito importante e interessante nessa carreira, que é o seu trâmite com as instituições culturais, né? E como você vê, Renata, como a gente poderia pensar, de alguma forma, esse embate direto entre produção e exibição dos artistas, né? E o seu trabalho, que se coloca meio que no epicentro dessas discussões, no momento em que elas estão ocorrendo, né? Se ocupando de mostras, de organizações, etc, etc. Uma relação entre artista, academia e mercado. Como você vê esses elementos todos funcionando hoje e que relação isso tem também com a sua carreira, qual é o seu papel nesse entremeio? Essa relação, né, artista, academia, mercado, acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Artista, academia, mercado e instituições, né? Combinando essa primeira parte da sua pergunta. Acho, sempre tive mais oportunidade de observar a relação justamente dos artistas com as instituições, né? Foi o lado que talvez eu tenha visto com mais atenção e talvez um pouco dos artistas com o mundo da academia, mais do que a própria relação de mercado, que vi por alguns aspectos um pouco mais recortados, um pouco mais específicos, né? Como vejo agora, né? Para dar um exemplo, a relação dos artistas negros, que agora se estreita com o mercado, por exemplo, né? É um recorte, né? E que tem me interessado bastante ver um interesse crescente, né? E talvez eu possa responder a pergunta a partir deste recorte específico, né? Porque acho que talvez eu consiga pensar em todos esses pontos, né? Então, pensar como uma profissional negra atuando nas instituições culturais, vendo na academia poucos pesquisadores negros e também a presença de poucos artistas negros, embora tenha visto ao longo do tempo, logo quando da minha entrada como pesquisadora, um número maior de artistas brancos transitando entre os dois mundos, né? Artistas brancos fazendo pesquisas sobre os próprios trabalhos, artistas brancos desenvolvendo seus trabalhos, né, nas suas carreiras artísticas e sendo docentes também no mundo da academia e presentes no mercado, né, podendo fazer esse trânsito e não vendo artistas negros fazerem isso, e hoje vendo, na verdade, talvez a possibilidade desse mundo se abrir um pouco mais, talvez, para artistas negros. Ainda é um pouco um ponto de interrogação se esse circuito se abre com todas essas pontas, né, para esses artistas, né, mas eles parecem se abrir talvez um pouco mais, né. Então, fora esse comentário, né, assim, mais específico sobre os artistas negros, me parece que no Brasil esse sistema das artes não conversa tanto quanto poderia, sabe, Martinho? Tem um pouco essa impressão, que o que poderia ser complementar talvez não seja necessariamente, né? Nós temos uma relação de mercado que é muito vinculado ao universo das galerias, né, e de um consumo de elite, talvez bastante concentrado
talvez o consumo seja muito concentrado e talvez o mercado seja muito pequeno, né? Então, isso talvez seja um dado limitador dessa relação com as instituições e com a academia, imagino isso, né? Acho que a capacidade de aquisição das instituições seja muito restrita, então a própria relação com o mercado também encontre uma limitação nesse sentido. Quando a gente olha as instituições, as suas políticas de acervo, suas políticas de aquisição não são sequer necessariamente muito desenhadas e, portanto, a sua relação com o mercado, do ponto de vista do que as instituições planejam adquirir, do que se planeja, né, ver entrar, né, dos seus acervos na relação com colecionadores, com galerias, com o mercado, não se dá de modo estruturado, né, no diálogo do modo como se poderia dar, e a relação das instituições com o universo da pesquisa e da academia, também não vejo como um diálogo que poderia se dar de modo continuado e de modo complementar. Eu vejo as instituições trabalhando com um fôlego para a estruturação do seu pensamento de acervo e para suas políticas de exposição também, com um pensamento que é de curto prazo, via de regra. Então, aquilo que é produzido com o fôlego e o tempo das pesquisas, né, de mestrado, as pesquisas de doutorado, as pesquisas de pós-doc, nem sempre são incorporados pelas instituições culturais, nem sempre são olhados, nem sempre são aproveitados. E as exposições das instituições culturais são criadas de uma maneira rarefeita, sem muito pensamento, sem muito lastro. São criados, na maior parte das vezes, com um pensamento que é de programação, com um pensamento mais superficial, sem que se tenha a chance de aprofundamento de pensamento, né? Então, eu sinto que o sistema não aproveita o que cada um dos segmentos que poderia ser complementar tem de melhor. Acho que ele pode se articular melhor, como a gente vê acontecer em outros países. Não há uma sinergia, mas isso pode vir a acontecer, imagino, né? É o que eu vejo da onde eu olho, né? E diria mais uma coisa ainda, diria que com o que está sendo antecipado nesse mundo pós-pandemia, com as dificuldades de recursos para a pesquisa, para o mercado e para as instituições, eu diria que a tendência não é que essa sinergia no curto, médio prazo tenda a melhorar, né? Imagino que fique mais difícil ainda esse azeitamento dessas relações e dessas relações complementares. Pegando gancho nessa sua resposta, você falou enfim, um pouco sobre os artistas negros, essa dificuldade que eventualmente eles têm de transitar entre diversos lugares, como é mais comum com artistas brancos. Gostaria que você falasse um pouco como você vê esse momento atual no qual a gente tem visto uma entrada massiva dos artistas negros no mercado de arte, no sistema cultural, sobretudo dos grandes centros do Brasil, né? Eu acho que um marco que a gente pode pensar como marco a exposição Diálogos Ausentes, que é de 2015, né? E a partir daí a gente tem visto, né, uma série de artistas que antes negros, né, que não tinham tanta visibilidade, transitando entre os grandes museus, essas grandes instituições culturais, né? Gostaria da sua avaliação de se você acha que esse movimento ele vem para ficar, ou se, pelo menos do ponto de vista de continuar tendo aceitação, continuar tendo divulgação dentro desses espaços, e como você entende que essas instituições culturais estão olhando para esses artistas, porque aparentemente é um sucesso de público e crítica, né? Mas gostaria da sua avaliação, se você acha que isso vai ser algo mais perene. Olha, Kleber, eu acho essa sua pergunta muito interessante, me faz lembrar um encontro que foi promovido pela revista O Menelik, né, que é uma revista de análise e crítica de arte, cultura da diáspora, que você bem conhece, que organizou há um tempo atrás um encontro que se chamou Frenesi.
que foi um debate justamente para discutir se era apenas um frenesi, esse interesse das instituições culturais sobre os conteúdos relacionados à cultura negra, ou se era algo para um dado de permanência. E eu achei interessantíssimo esse nome, né, frenesi, né, se era só uma empolgação momentânea, né? E eu gostaria de pegar essa questão pensando por um outro ângulo, porque, de fato, acho que houve, nos últimos anos, um conjunto de exposições importantes, né? Você menciona Diálogos Ausentes, houve a exposição Territórios na Pinacoteca, houve Histórias Afroatlânticas, eu agora estou no Instituto Moreira Salles, onde há um programa vasto que se chama Convida, que tem incorporado artistas negros, LGBTQ, de perfil periférico do país todo também, em quantidade. Acho que há várias iniciativas alargando um pouco um campo, um espectro, né, de produção cultural, para que o diálogo também se amplie, né? Agora, eu fico pensando que há uma percepção e que vai além do campo das instituições culturais no Brasil, e que é uma discussão que está posta para a cultura em sentido internacional, que coloca para as instituições a pergunta se elas são racistas. Vocês, instituições queridas, vocês são racistas? Então, colocar no hall de artistas e temas que são tratados, aqueles relacionados às culturas da diáspora, né? A cultura africana, a cultura afro-brasileira, a cultura afro-americana, os imigrantes afro-europeus, não é? Problemáticas relacionadas ao racismo, à discriminação, ou, enfim, parece ser um modo, ou contratar funcionários para estes mesmos museus em níveis de contratação para que integrem equipes técnicas, de curadoria ou de direção, não é? Funcionários técnicos, profissionais, curadores que sejam negros, né? Parece ser um modo dessas instituições de tentar responder com não somos racistas, ou somos, mas estamos tentando deixar de ser, né? Ou queremos ser menos racistas e queremos avançar, não é? Então, quando não tentamos olhar essa pergunta de um ponto de vista de, sim, a produção dos artistas negros, por exemplo, é interessante, continuará sendo, e invertemos esse vetor para pensar, sim, as instituições estão tomando consciência da sua própria identidade, da sua responsabilidade no mundo contemporâneo, não é? E de que estão sendo percebidas como instituições que podem ser denominadas como instituições racistas, e muitas estão sendo publicamente denominadas como racistas, e estão respondendo ao desafio de deixarem de ser denominadas, não é? Ou de evitarem ser denominadas, me parece que o esforço tenderá a ser contínuo. Porque é disso que se trata também, não é? De instituições que foram desafiadas a tirar pessoas de seus conselhos, de instituições que foram desafiadas a tirar pessoas de suas direções, de rever suas políticas de aquisição, de rever suas estruturas e seus modos de funcionamento, porque suas identidades estão em jogo quando cotejadas com o mundo de hoje, né? Eu acho que é mais embaixo a questão, né? E aí são outras as perguntas que emergem também, né?
Então, nesse sentido, me parece que esse interesse tende a permanecer, porque as estruturas tendem a se modificar, são chamadas a se modificar, porque daí somos chamados a pensar no Brasil necessariamente, porque este país, com esta história, com essa constituição de população, não vai se sustentar dessa maneira, não é? Com instituições tão excludentes de modo permanente. Não será possível. Não será possível, porque não vai ser possível dialogar, porque a violência que vemos não poderá permanecer, porque, enfim, porque a sociedade será inviável, ainda mais do que já é, né? Você também, como você vê a inserção desses artistas, e eu não falo especificamente dos artistas negros, mas dos artistas que compõem, vamos dizer assim, essa minoria histórica no nosso país, né? Como que você vê essa temática, esses artistas que trabalham com essa temática, inseridos dentro dessas instituições? O que eu estou pensando é como essas instituições demandam certas temáticas de determinados artistas, né? Como que esses artistas se comportam um pouco com esses, vamos dizer assim, entre aspas, né, com essas demandas das instituições atuais, que vai ao encontro do que você estava falando, né? Não só no aspecto do pessoal, daqueles que trabalham no museu, mas nas políticas de ações dessas galerias e desses museus. Eu acho que nós temos duas questões, né? Por um lado, eu acho que nós encontramos, né, em meio à produção dos artistas negros e de artistas LGBTQ, etc., uma presença de temas que são relacionados, né, às suas identidades, como o que parece ser uma necessidade expressiva dessas identidades, não é? E, por um outro lado, me parece ser necessário que haja uma liberdade garantida para que os indivíduos artistas possam expressar qualquer coisa que esteja em seu campo criativo, né? Então, e eu não sei se o mercado acomoda isso. Então, isso para mim é uma pergunta. Não sei se o mercado acomoda isso, né? Ou se o mercado quer fazer este encaixe, né? Se o mercado enxerga o artista negro que possa se expressar quando acompanhado do rótulo. O que é um artista negro para o mercado, né? É um artista legível. O que dá leitura para que o mercado apresente um artista como artista negro, né? Eu me lembro no Snoopy, não sei se vocês se lembram, tinha um personagem que era o grande pianista negro. Vocês lembram disso? Que era um menininho branco que tocava um pianinho, e ele era o grande pianista negro, né? Porque ele tinha isso, né? Para ele era isso, né? Era a grande identidade que ele tinha, né? Ele estava possuído, enfim, por essa alma jazzística, né? Que o habitava. E era maravilhoso. Mas é isso, quer dizer, é importante, e eu participei em um dado momento de um debate em que se discutia isso, era um conjunto de pessoas negras discutindo, e é uma discussão que artistas negros brasileiros e americanos têm desde o século passado, da metade do século passado, né? Qual o compromisso que o artista negro deve ter, o que é que define o artista negro, o que vai ser o bom artista negro, aquele vinculado às questões do seu tempo, e isso vai ser uma discussão também desde o século passado em dados círculos, para aquele artista também engajado politicamente, o não negro, né? Artistas modernos. Então, no caso dos artistas negros, me parece que o artista negro deve ser qualquer um, né? Ele deve ser aquele comprometido com a sua produção, seja ela qual for, né? Então, essa definição ela tem que estar
deve obedecer apenas e tão somente à pauta da liberdade de expressão, e nenhuma outra. E nós temos artistas históricos que trazem relatos de terem encontrado em algum momento constrangimentos às suas escolhas de produção. Artistas abstratos, por exemplo, negros, vão dizer que pessoas lhe disseram que eles não deveriam estar trabalhando com abstração, porque é a figuração que denuncia, né? É a figuração que traduz aquilo que estava sendo imposto às populações negras, etc., e o racismo e tudo isso, né? Então, eu fico pensando hoje, né, aí a gente, no século XXI, como é que esse interesse de um mercado e essas demandas estão ajudando a pautar o desenho de identidades artísticas negras, e eu espero que essa liberdade também esteja encontrando esse espaço dentro da produção, mas aí é uma expectativa e é uma dúvida, eu não saberia fazer nenhuma afirmação, e o mesmo se aplicaria para essas outras questões que são trazidas pelas políticas identitárias, né? Relacionadas à mulher, relacionadas a LGBTQ, etc. Agora, ao mesmo tempo, Martinho, eu fico pensando que nós estamos vivendo tempos muito sombrios, não é? Em que a afirmação dessas questões que vêm acompanhando as políticas identitárias também pedem afirmação, né? Porque elas são negadas a todo momento, e negadas não só ao nível do discurso, mas ao nível de violência, né? Com ações que vêm acompanhadas de políticas públicas que geram prejuízos, não é? À qualidade de vida, há negações que vêm acompanhadas de violência física e assassinatos, não é? Como a violência contra a mulher, como agressões em espaços públicos a gays e trans. Então, também ver que essas identidades se afirmem no campo da arte com tamanha força também é um sintoma de uma resposta que encontra no campo criativo um espaço de afirmação que é uma voz da sociedade também, né? Encontra ali um campo não quero usar a palavra resistência, mas quero dizer que é um campo de manifestação, é um campo em que o exercício político se torna presente, não é? Se reforça, e isso é valioso também no tempo em que a gente vive, né? E a voz negra também encontra espaço ali. Então, eu quero dizer que, independente do que desenha ou não o mercado, eu diria que para a sociedade, esse reforço de identidade acaba também sendo sintomático de uma resposta a uma sociedade que encontra repressão e negação em outros campos, em outras esferas. Gostaria de falar um pouco sobre a sua obra dentro da academia, né? Que acho que tem toda a vinculação, é muito vinculado a tudo que você desenvolveu e é o que você está dizendo para a gente agora. Gostaria que você falasse um pouco sobre como foi para você fazer sua pesquisa, que eu considero uma das pioneiras no que diz respeito à raça e história da arte no Brasil. Eu acho que ela é um marco na historiografia brasileira. E como você avalia o impacto, né, de quando você fez a sua dissertação, a sua tese, para o que está se discutindo na historiografia da arte brasileira hoje em dia. Bom, obrigada. É engraçado, sabe, Kleber, porque a minha dissertação já tem uns 15 anos aí, né? E quando eu terminei, eu dizia isso a um amigo recentemente, e havia até a possibilidade de publicá-la depois, eu li, eu falava, puxa vida, mas será? E eu achava, né, aquele olhar crítico, e eu acho que esses textos, a dissertação e o mestrado, com essa característica que eu atribuo
ensaística, os textos que eu tenho, e mesmo a tese, eu gosto de alguns capítulos, outros eu acho que são contribuições por levantar questões que podem ser desenvolvidas por mim ou por outros melhores depois, e outros capítulos eu verdadeiramente acho que estão bem resolvidos, etc. Como você mesmo diz, não tinha tanto um campo de referências, então eu achei uma maneira de resolver o que me interessava, né? Olhando uma imagem e tentando olhar ao redor, né? Para onde ela me apontava, indo buscar referências e voltando para a imagem, diferentes direções, né? Foi um diálogo mesmo que eu tentei construir a partir do que o Jorge nos ensina, que é, de fato, olhar, né, para uma obra e fui tentando fazer esse exercício, né? Mas, logo que eu terminei o mestrado, aquilo tinha servido para mim, mas eu olhava, não achava tanto que pudesse servir, né? E hoje, quando eu falo da pesquisa para outras pessoas, eu falo com muita alegria mesmo, assim, eu olho aquilo e eu falo, puxa, que bom poder compartilhar isso, porque eu gosto de compartilhar, eu acho que é uma coisa, me dá prazer dividir, né? Eu gosto quando eu olho aquilo que foi feito, né? E acho bom também ver o número de pessoas pesquisando, como isso se ampliou, o número de pessoas hoje nas universidades, também por conta dos programas, né, de bolsas, os incentivos dos anos recentes, né, o número de professores que ingressou nas universidades, você sendo um exemplo tão excelente, tantos outros, né, maravilhosos, e enfim, tanta coisa que aconteceu. Então, eu gosto de ver o que o tempo pôde trazer e tudo que eu pude aprender pesquisando, né? Agora, quando a gente olha a bibliografia, né, americana, né, e vê essa profusão de temas e de disciplinas e a oferta sistemática, né, se a gente pensa apenas num critério, né, dessa sistemática, quer dizer, você querer, há 20 anos, quando eu fiz disciplinas na Howard University, tinha a história da arte afro-americana, eu pude fazer essa disciplina lá, quer dizer, né, isso já está lá, tem um monte de livro, né, e essa possibilidade, isso seria muito interessante, né, que a gente pudesse ter uma certa estrutura aqui, né, porque essa busca, assim, um pouco mais, essa busca dispersa, é muito difícil, né, foi difícil para mim, vejo como a gente pôde avançar pela contribuição de tantas pessoas, mas segue difícil para a pesquisa, né, ainda. E acho que tem muito ainda que ainda precisa ser feito, né? A pergunta que eu faço então para você nesse sentido, Renata, você acha que vai ser uma batalha muito grande que a gente vai ter que travar para essa história da arte brasileira deixar de ser tão branca, tão masculina? Olha, eu sinto que tem uma moçada que está chegando. As pessoas, vocês dois já são mais jovens do que eu, e da idade de vocês para trás, ainda mais jovens, é uma moçada que tem uma energia e um gás, que é uma coisa muito impressionante, né? Pesquisadores negros e não negros também interessados não só em cultura negra, mas em olhar as histórias de uma maneira muito aberta, eu acho. A história da arte, a história da cultura e os conteúdos de uma maneira bastante generosa, que é muito interessante, né? Eu acho só que, às vezes, a gente precisa tomar um cuidado para não jogar fora a água do banho, com o patinho de borracha, com as coisas todas, né? Que em alguns diálogos eu vejo que às vezes me parece que com essa energia toda corremos um pouco ou tendemos um pouco para este movimento, mas eu sinto que é uma energia muito bonita, muito intensa e que vai provocar movimentos rápidos também, né?
de leitura, de produção e de expansão. Essa é a impressão um pouco que me dá, né? Houve uma diversificação de perfis dentro das universidades, que vocês que estão dentro talvez possam testemunhar melhor do que eu vejo essa diversificação também dentro das equipes de educativos, por exemplo, dentro das instituições culturais, né, é meio que a mesma turma, né, que vocês formam e que a gente contrata lá do outro lado, e que tem se interessado por esses temas, e a diversificação de olhares vem um pouco daí também, né. Outro dia eu participei, como público, de um debate na Universidade de Brasília, e era um festival de cinema de Brasília, e aí tinha uma mesa, e aí uma das pessoas, das meninas que estavam participando, ela falou assim, olha, quando eu comecei minha formação, e eu vinha às aulas, quase não tinha negros participando. Hoje eu venho num encontro como esse, eu não consigo enxergar os participantes porque tem muito black power, eu não enxergo quem está na mesa, né? É uma diferença brutal. Então, é uma brincadeira para falar um pouco de como as coisas estão mudando com rapidez, né? Nessa mudança de Constituição. Então, se a gente pensa, né, claro que isso dependeu de uma série de programas, de políticas públicas que mudaram esse perfil, mas uma vez que as coisas sejam retomadas, e serão, podemos pensar, né, nessa continuidade para essa mudança de perfil. Agora, respondendo mais concisamente a sua pergunta, Kleber, são muitas variáveis para essa mudança, né, desse olhar para a história da arte. Eu acho que depende de um interesse de pesquisadores, depende de um olhar cuidadoso para os conteúdos que são abordados nas disciplinas, na graduação e também naquilo que é ministrado na pós, né, no campo das universidades. As instituições culturais têm um papel também, tem coisas que estão nas reservas que precisam ser trazidas à luz, tem aquisições que precisam ser feitas, tem exposições que precisam ser pautadas, quer dizer, tem uma série de coisas que precisam ser recalibradas, né, no campo, no sistema das artes como um todo, né, para que, aos poucos, os assuntos recebam ênfases diferentes, né, artistas mulheres recebam mais espaço, apesar da nossa historiografia ter uma ênfase interessante em mulheres, por exemplo, no modernismo, né? Mas para que algumas áreas recebam mais luz e as narrativas possam ir se renovando. A ideia do Dandy Negro discutido na sua tese, Renata, ou seja, o retrato que o Carlos Chamberlain vai fazer do Timóteo em 1909, realmente é extraordinário, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente qual foi a motivação na escolha desse retrato específico para desenvolver as reflexões que você desenvolve na sua tese, e também como você vê a relação desses personagens, o personagem criado pelo Chamberlain, mas também o personagem do Timóteo enquanto Dandy. Bom, eu tive o prazer, né, de ter você na minha banca, né, Martinho, que foi ótimo, de aprender muito com a sua participação, sendo admiradora também das suas pesquisas. Essa ideia do retrato, né, que foi um tema, né, no mestrado, foi um retrato, e escolher um retrato para o doutorado, a motivação primeira é considerar a situação de exceção, né, porque negros não são objeto de retrato no campo da pintura, né? Nem no 19, nem no caso desse escolhido para a tese, já é um retrato de início do século XX, né? Pensando no retrato como essa obra de elogio, essa obra de homenagem, essa obra dedicada àquele indivíduo que socialmente é saudado, né? Aquele indivíduo que socialmente é elogiado. Então, negros raramente são destacados na sociedade por um retrato no Brasil do século XIX
ou na primeira, ou mesmo na segunda década do século XX, não temos tantos exemplos. Então, isso já merece uma atenção na história da arte, né? Escolher retratos, e nesse caso é um retrato belíssimo, né? É um retrato importante. Então, isso motivou essa escolha. E um retrato que traz, além de trazer um homem negro, traz um homem negro numa situação especial, que é essa situação de representação como dandy. Então, a motivação era buscar o porquê, por que ele é representado dessa maneira, né? Essa representação quase uma penumbra, né? Uma situação de representação sofisticada desse homem com essa bengala, com esse terno, chapéu no interior, que parece ser de um café, talvez. Então, por que essa representação de um homem brasileiro em 1909, né? Quer dizer, escravidão anteontem, ele jovem em Paris, né? Então, é um pouco pensar como é que um retrato, como a pintura pode ser reveladora de outros dados de realidade social, né, brasileira, num país tão marcado pelo racismo, tão marcado por lugares sociais determinados. Quer dizer, um país que, por exemplo, se a gente pensa nas representações dos negros, né, sequer há sapatos. No maior número das representações de corpos negros, através de um século inteiro, ou mais de um século até, na iconografia brasileira, né, porque é a indicação daquele corpo que é objeto, né, que é possuído que é posse de alguém, que é o corpo do escravo, né. Então, ali é um indivíduo completo. Além de indivíduo completo, ele é alguém que tem ele é um artista, né? Além disso, é alguém que é representado por outro artista e que fez autorretratos, 3 deles em pintura. Então, eu tenho ali todo um universo de representações para observar um sujeito em um conjunto de imagens e contrapô-los, criar um caleidoscópio de representações de um homem negro e tentar investigar como essas representações podem ser complementares para a investigação dessa identidade ou dessas identidades múltiplas, né? Isso é muito raro, né? No caso brasileiro, no início do século XX, na passagem do 19 para o 20, né? E também por ser a representação, quer dizer, acho que a tese até não se interessa tanto quanto poderia pelo pintor, né, que é o Chamberlain, na verdade. Eu espero que alguém o investigue mais, eu vou ter grande interesse até de ver, mas eu estava tão fascinada, né, pelo Arthur Timóteo também, por ele ser esse pintor extraordinário, e que bom que o Kleber o pesquisou também, né, e fez essa tese maravilhosa sobre ele, porque é isso, né? E que bom que o Museu Afro tem as pinturas dele, realizou recentemente uma exposição sobre ele, porque também é uma peça importante da história da arte brasileira, este homem negro, né? Então, também poder, a partir dessa identidade revelada por essas pinturas, apresentar um outro aspecto de uma figura importante para essa história da arte, uma figura criadora, né? E importante, talvez não tão celebrada, né, desta nossa história da pintura. Então, tudo isso foi fator motivador para essa investigação. E porque também eu acho que o homem negro brasileiro precisa ser olhado de outra maneira, né? Essa figura a quem não se permite muitas coisas, né? Não se permite ser muito além de corpo, né? Não, ao mesmo tempo não se permite ser muito viril, em chaves, além de algumas poucas específicas. Então, esse olhar sobre um masculino negro no contexto brasileiro, acho interessante também
investigar como representação. Enfim, quis olhar para isso e me diverti bastante, Martim. Eu acho que essa questão dos artistas naif, né, dessa categoria, é uma questão interessante, porque ela cria uma espécie de hierarquia, né? Porque o naif é o lugar do artista menos conhecedor de arte, de certa maneira, né? Ele cria uma hierarquia onde está implícita uma dimensão de instrução. Eu acho que isso é uma questão interessante, né? Então, é o artista autodidata, de certo modo, né? É um artista de origem popular, é o artista, muitas vezes, analfabeto, é um artista que não... muitas vezes também é um artista que não é urbano, né? Ou que não nasceu, ou que não viveu em contexto urbano. Então, tudo isso vai criando para ele um contexto que é um contexto de origem, um contexto de vivência. Então, vai criando, na verdade, uma alteridade, né? Uma identidade, né, que se define por alteridade. E muitas vezes é também um artista não branco, né? Um artista negro, um artista mestiço. Então, também me parece, às vezes, até que o valor dele se estabelece por surpresa, né? Então, veja, ele é inculto, ele não é urbano, ele não é branco e ele faz coisas interessantes. Quase um mas, né? Mas ele é um artista. Então, a surpresa que acompanha é como se criasse, de fato, valor, né? Porque é o contraste, né, que estabelece esse dado que causa um espanto e que agrega justamente essa situação em que o valor também se instaura, né? Então, eu acho que, acabo falando, às vezes brincando, né, que hoje é uma categoria, né, como você disse, né, uma categoria um pouco em revisão, né, que são os artistas que eu brinco, são os ex-naif, né? Não tem um nome novo ainda, né, mas é uma categoria um pouco em revisão, porque o que fazer também com essa categoria, né? Não há ainda um outro encaixe exatamente, né? O que seria preciso seria apenas que a gente pudesse olhar com um olhar um pouco despido de tanto estigma, né? Dessa hierarquia tão marcante, talvez, né? Porque em alguns casos, aqui atrás de mim tem uma obra do Volpe, né? Que talvez não fosse um artista com uma educação formal tão acadêmica, mas sobre ele não se impõe o mesmo estigma que se impõe sobre outros, né? Ele não sofre o mesmo peso de definição identitária pela mesma carga de alteridade do que outros, né? Também porque a diferenciação étnica não recai sobre ele da mesma maneira, porque ele entra na categoria do artista imigrante, ele não entra na categoria do artista popular, nem do artista negro, nem do artista, enfim. Então, são essas diferenciações, assim, que geram cruzamentos que são diferentes, e a hierarquia se estabelece um pouco por aí também, né? Enfim, eu acho que é isso. Se a gente conseguisse tirar a hierarquia, talvez o nosso olhar pudesse olhar mais qualidades, né? E encontrar mais valor naquilo que é produzido e que seduz nosso olhar e que nos encanta e a gente conseguiria encontrar pontos de apreciação das obras de uma maneira mais interessante, né? E pontos de aproximação mais interessantes. Renata, então, um abraço e muito obrigada por participar do nosso programa. Foi uma honra muito especial para a gente ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, um prazer poder estar com vocês conversando. E parabéns por essa iniciativa. Já sou fã da série, adorei o programa com o Jorge Colli e vou seguir acompanhando. Obrigado. Obrigado. Tá? Podemos começar quando estiverem prontos. Né?
Tá bom. Você quer começar ou eu começo igual da outra vez? Deixa eu ver. Tá, deixa eu começar então dessa vez. Maravilha, vamos embora. Espera que retrato, onde? Quando? Retrato, se você quiser comprar, é para me dar, se não vai comprar para você. Renata, eu não jogo no Barcelona. Não dá pra ficar. Você tirou foto, Renata? Eu acho que eu tirei. Nossa, isso, Renata. Aí o Timóteo tá ficando muito caro. A gente não vai ter como ter mais. Maravilhoso. Mas tão lindo o retrato. Eu levei a Ana lá para ver. Ela ficou louca também, achou maravilhoso o retrato. Não é, acabei com os sonhos da pessoa, vi esfarelar os sonhos assim, ó. Clim, 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 clim. Nossa. Ou aquele que tem no Museu Afro, né, Martim? Que o Martim falou que era avatariano. É verdade, com as flores todas. Né? Não tinha como, velho. Não tem nada a ver com o que ele já fez. Assim. Era uma pergunta fácil, Kleber. Não era para fazer pergunta difícil. Era pra